Estão me ouvindo? Olá, vocês estão me ouvindo? Vivi, chegou a arroz para você? Ai, meu Deus. Tô te aguardando. Já mandei uma solicitação. Oi, Olá, olá, tudo bom? tudo bem? Muito obrigada, né? Primeiramente, por você estar cedendo seu tempo, que é tão apertadinho, para fazer essa live de um assunto muito importante, né? Que a gente já vinha conversando sobre ele lá no direct, porque você é uma pessoa muito engajada em várias frentes, né? Aí no seu estado. Então, eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal. Quem é a Vivi? Olá, gente. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Viviane Amorim. Eu sou estudante de Direito, estou no 10º período, mas eu possuo uma graduação anterior. Sou formada em História desde 2008 e desde então eu venho pesquisando sobre vários assuntos, né? Além disso, eu sou empregada pública pelo Hospital Universitário daqui do Rio Grande do Norte e faço pós-graduação em Direito Público. Isso aí. E quando foi, agora uma pergunta da minha que não estava no nosso roteiro. Tá? Quando foi que você viu a necessidade de se enganjar nessas frentes? Porque você está na frente do feminicídio, na frente do pessoal LGBTQIA+, né? Você está em outras frentes também. Quando foi que você sentiu essa necessidade? Bom, desde a minha graduação em História, eu sempre me interessei por história das mulheres, né? E, consequentemente, me interessei pela história da família brasileira, né? Foi, assim, dos pontos que mais me fizeram ingressar para o ramo da história. E nesses estudos de história das mulheres, de história da vida privada, me fizeram, assim, voltar meus olhos para essa situação de violência que a mulher sofre tanto desde os tempos dos primórdios da nossa sociedade. E que continua repetindo como um ciclo, continua se repetindo, a gente continua passando de geração em geração. Isso fez com que eu buscasse entender esse processo e buscasse atuar no sentido de ajudar as mulheres que passam por essa dificuldade. E nesse meu caminho de buscar, debater, de confrontar a violência doméstica, me fez também conhecer o lado do LGBTQIAP+, né? Que a sigla cada vez cresce mais, graças a Deus. E, é, e isso fez com que eu entendesse e começasse a compreender as violências sofridas pela essa parte da população que é tão desprezada, né, por nossa sociedade. As mulheres trans e travestis, consequentemente, que são a base do meu estudo, elas sofrem o dobro, o triplo do preconceito que nós mulheres, né, do sexo feminino, as mulheres cis, como elas chamam, né, denominam, passam, né? É, elas sofrem falta de emprego, elas sofrem preconceito pela sua identidade de gênero, pela sua opção sexual, elas sofrem preconceito de todas as formas. E meu estudo encaminhou-se na violência doméstica, encaminhou-se para ao lado das mulheres trans, que é o que eu pesquiso atualmente. E o que você pesquisando nesse tempo de pandemia, o que você viu do feminicídio? Porque você me Assim, mostrou alguns dados, eu fiquei assustada. isso. Nas minhas pesquisas com relação às mulheres trans, né, a gente acaba se debruçando sobre outros dados, né, sobre outras situações que a gente acaba buscando. Eu busquei uma situação ampla para ir chegando nos dados que me interessavam para meu TCC.
E isso a gente acabou observando que nesse período de pandemia que estamos passando, os números, assim, ficaram bem maiores. Como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, o índice de violência doméstica de março para cá aumentou 260%, né? O índice de feminicídio aqui no estado do Rio Grande do Norte aumentou, nesses últimos 4 meses, 300%, né? Então, assim, são números, assim, absurdamente maiores, assim, que a gente precisa discutir, a gente precisa demonstrar para as mulheres que estão passando por isso, que elas precisam procurar auxílio e que elas precisam registrar essa situação nos órgãos, né? E que elas busquem ajuda com relação a isso. E fala mais, já te falei que essa live seria sua, né? Porque é o seu lugar de fala. É o seu lugar de fala. Então, assim, a gente tem que entender que a nossa sociedade é machista e patriarcal, né? A violência vem desde o tempo da Arca de Noé, né? A gente pode assim dizer que é uma coisa que a violência com relação à mulher é muito antiga. A sociedade patriarcal e machista, desde o tempo do Egito, tinha que a mulher era para ser uma coisa inferior, né? Um objeto, e o homem era superior. E isso foi se passando até os dias de hoje. Mas como assim? A mulher sempre foi criada pela sua mãe, que a mãe foi criada pela sua avó, pela sua bisavó, para ser o sexo frágil, né? Para ser aquela que traz, que faz o alimento, né? Que cozinha, que lava, que passa, que organiza a casa e que, consequentemente, reproduz a família, né? O homem não, o homem sempre foi criado para ser o provedor, aquele que vai trazer o sustento, a base, o elo forte da família. E isso fez com que a sociedade, né, e com o passar dos anos, se entendesse que a mulher era um ser mais frágil, né, e que o homem tinha o dever de criar, de cuidar, de domar, vamos dizer assim, esse ser frágil. E isso fez com que as relações entre paredes do lar, né, ficasse assim absurda, né? A mulher não tem, né, até hoje, né? Em muitos lares o direito de trabalhar, a mulher não tem o direito de se arrumar, às vezes ela não tem o direito de fazer uma unha, ajeitar um cabelo, porque para o marido aquilo é um absurdo. E ela deve seguir essas regras porque o marido é o dono, o chefe da família, né? E muitas acabam vivendo esse tipo de violência e não compreendem que isso é uma violência doméstica, né? E isso faz com que a gente pense, repense e busque, né, soluções para isso e busque esclarecer para a população feminina que isso não é o correto. Não é para ser uma relação assim, tão desigual. A relação afetiva, conjugal, familiar é para ser uma coisa, assim, vamos dizer, isonômica, né? Igual de homem e de mulher, né? A mulher também tem o direito de trabalhar, a mulher também tem o direito de estudar, o homem também deve auxiliar a mulher nos serviços domésticos, né? O que não ocorre até os dias de hoje. Por quê? Porque a gente tem na mente, eu digo por mim, né? Eu fui criada sabendo que a mulher é para aprender a fazer o arroz, o feijão, lavar, passar, cozinhar, e brincando de boneca para saber que eu tenho que criar minha família, né? Eu irei cuidar dos meus filhos. Né? Não, na minha família, nem tanto. Eu aprendi, entre aspas, tudo isso, só que a gente, por sermos de mulheres fortes, aprendemos que precisávamos ter nosso sustento também, entendeu? Mas é claro que a gente aprende a lavar, cozinhar, passar. Na minha época, eu sou de 71, tinha antigamente as sendas. Então, as sendas faziam aqueles cursos de bolo, então fazia esses cursos, essas coisas todas, sendo que na minha família sempre foi isso, a mulher precisava sair para ter o seu sustento, sabe? Ajudar dentro de casa, mas eu sei que isso não é uma realidade para muitas pessoas da minha época até, e por detrás, né? Não só da sua época, até os dias de hoje, as mulheres são tratadas assim. A mulher, para
ficar em casa, cuidar dos filhos e cuidar da casa. Até os dias de hoje tem mulheres que pensam assim, né? E maridos que querem que as mulheres sejam assim, né? Também. Até os dias de hoje. Então, assim, é uma coisa que está estruturada na família brasileira e que é muito difícil a gente romper. Mas a gente tem que buscar desconstruir esses conceitos, né? Recriar esses conceitos e implantar a partir da nossa casa para que ele seja disseminado para os demais. Por quê? Porque até hoje os pais criam os filhos diferente, né? O filho homem, até os dias de hoje, pelo menos aqui no Nordeste, a maioria pensa que o homem é para ser o pegador, que é para na adolescência ter a maior quantidade de namoradas, que é para ele sair para beber com 12 anos, 13 anos, é para ele estar perguntando com quem ele está ficando, com quem ele não está. A mulher não. A mulher é o quê? Para ficar em casa, né, cuidando. Ah, com 12, 13 anos já dá para aprender a faxinar, já dá para aprender a lavar a roupa, lavar a louça, cuidar da casa, cuidar dos irmãos, né? Isso é. A mulher já é criada completamente diferente. E isso não é do tempo da minha avó, né? Do tempo da minha mãe. Isso é hoje, a gente ainda vê hoje, em 2020, mulheres que continuam criando seus filhos dessa maneira. E isso acaba criando o quê? Continuando a perpetuação dessa sociedade machista, desse pensamento que o homem é superior à mulher. E isso acaba o quê? Derrocando na violência doméstica. Por quê? O homem cresce achando que é superior à mulher, que ele vai ter uma mulher, que ele pode mandar nessa mulher, que ela tem que sujeitar a tudo que ele diz, que ele manda e que ele desmanda, e a partir do momento que ela não faz o que ele quer, ele acaba abusando da autoridade que ele tem, que ele acha que ele tem essa autoridade, e acaba partindo para as vias de fato. O que ocorre? A conhecida violência doméstica. Então, assim, a partir desse tratamento, a gente já começa a entender que tem a violência, tem uma escalada, ela tem tipo uma escada, né? Inicialmente, a gente tem que compreender que a violência não é só a violência física, não existe só a agressão. Na própria Lei Maria da Penha, ela elenca 5 tipos de violência, né? Que é a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência moral e patrimonial, né? Não é só a agressão física. E eu digo que é uma escalada porque ela começa com essa agressão, por exemplo, verbal, as ameaças, né? O tratamento humilhante que às vezes a mulher passa, o cara vai, o rapaz chega para a moça e fica menosprezando na frente dos demais. Ai, minha mulher não serve para nada. Isso aqui é um atraste, não sabe lavar, não sabe cozinhar, não sabe passar, não presta. Ai, fulana vive paquerando com ciclano, mesmo sendo mentira, mas aquelas agressões psicológicas acabam ferindo a mulher e trazendo problemas, né? A violência não existe só a física, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que passou por... Só não teve o feminicídio, mas da escalada toda de violência, ela passou por esses 5 tipos de violência para ela poder entender que ela estava sofrendo abuso por parte do seu companheiro, né? Ele estourou todos os cartões de crédito dela, fez o quê? Violência patrimonial, né? A difamou, disse que isso e aquilo outro, fez violência moral com ela, né? A agrediu fisicamente, né? Fez cárcere privado, a trancou dentro de casa, ela não conseguia sair porque só ele tinha a chave, né? E fora os abusos psicológicos que ela sofria diariamente. Então, assim, a mulher tem que entender que não é somente a violência física, não é só a lesão corporal que se tipifica a violência doméstica. São 5 tipos e que precisam ser observadas diariamente se aquilo acontece sempre, né? Se ela sempre é tratada daquele jeito e ela precisa buscar ajuda. Mas buscar ajuda como? Primeiro, né, esse ponto importante aí que você falou. Muitas das vezes a mulher não percebe que está vivendo esse tipo de relação, porque o feminicídio é como você falou, tem várias escalas, tem as 5 escalas, e às vezes ela não percebe. E quando ela percebe, buscar ajuda como? Assim, eu falo da escalada porque, assim, começa, por exemplo, numa situação hipotética. Começa, por exemplo, assim, a ameaça. Eu vou te pegar, eu vou te matar, liga para ela, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ameaça no trabalho, que às vezes os homens ligam para ameaçar no trabalho, por exemplo.
E vai passando daquela ameaça no trabalho, né, ligando, passa por uma agressão, uma lesão corporal, segura ela pelos braços, sacode, né, numa briga mais assim, acalorada, sacode, né, e ela vai guardando para si. Nunca, assim, muito dificilmente, acontece o feminicídio de cara, assim, na violência doméstica, né, a explosão e ele vai e mata. Sempre, assim, na maioria dos casos que eu percebi, vão acontecendo essas escaladas, as mulheres vão procurando seus direitos e acaba derrocando no feminicídio, né? Que é a morte da mulher por virtude do seu gênero. Aí, E ela tem que buscar a ajuda, a gente tem que ver assim uma forma. Por exemplo, ela pode avisar aos seus familiares, né? Uma conversa com seus familiares, embora às vezes até os familiares reprimem a busca da mulher pela polícia, por exemplo, né? A maioria das famílias acabam dizendo que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E que você resolva com seu marido a sua situação. Mas, assim, ela tem que buscar um elo de apoio, né? Pode ser com as amizades, pode ser com alguém da família que ela consiga se abrir e conversar, né? A partir daí, buscar uma forma de tirar essa mulher desse ciclo de violência. Por que ciclo? Porque ela nunca acontece só uma vez. Ela acontece, o marido pede desculpa, o pai ou a mãe, alguém, né? Assim, violência doméstica não é só a violência conjugal, né? A violência entre os membros da família, que tem alguém que tem a relação de afeto e aquilo passa, né? Pronto, essa minha amiga, sempre que ele a agredia, ele trazia um buquê de flores. Então, assim, ela pensava, ele, não, vai ser, essa foi opa, a última é, vez, e trazia um buquê de flores. Então, ela, assim, acabava perdoando. Ela buscou apoio na sua mãe, que não lhe não lhe retribuiu o apoio. Disse que, como ela tinha escolhido aquele marido, que aguentasse. Entendeu? Então, ela passou um bom tempo sofrendo, até ela um dia resolver fugir de casa. Ela foi embora só com a roupa do corpo. E assim, ela, graças a Deus, ela deu uma reviravolta na sua vida e está muito bem. Mas foram momentos muito tensos da vida dela. E ela precisou buscar apoio nas amigas, as amigas, a gente ajudava aí. A gente foi atrás de meios para coibir a visitação dele no local de trabalho dela. A gente foi buscar medidas protetivas, tudo para auxiliá-la. Nunca ela dormia só. Sempre a gente auxiliou, ela buscou o elo de apoio dela na amizade, já que ela não teve na família, né? Então, assim, o primeiro passo que a mulher tem que tomar é contar o que está passando para alguém, né? E buscar um apoio. Eu faço parte do grupo Clara Camarão, né? Aqui no estado, e a gente tem um grupo forte, que a gente tem um Instagram, e nesse Instagram a gente tem advogadas, médicas, psicólogas, assistentes sociais, para a gente dar todo um apoio à mulher que está sofrendo agressão, né? E a gente sabe que é muito difícil ela fazer essa denúncia para as autoridades policiais. Então, a gente busca fazer o tratamento psicológico dessa mulher, demonstrar que ela está numa situação difícil e mostrar de uma forma para ela conseguir sair dessa situação, se desligar desse vínculo tão maléfico para ela. Isso eu tenho visto na sociedade como um todo, que cada vez mais vem abrindo ONGs nos estados voltados para essa situação, para que a mulher, porque o que acontece também é aquilo que a gente vê no noticiário. A mulher vai na delegacia, entra com várias medidas, mas acaba o homem chegando a vias de fato. Então, eu também tenho visto, foi bom você até falar sobre isso, porque eu tenho visto muito essas ONGs, mas a gente nunca sabe muito bem como funciona. Então, você pode falar um pouquinho da ONG do seu estado? Isso. A gente trabalha com uma série de frentes, né? A gente observa no primeiro contato a situação que a mulher está vivendo. Se ela está sofrendo nesse exato momento uma violência, né, seja qual tipo for, ou se ela viveu e está nessa parte de paz do ciclo de violência, né? Se ela está vivendo a violência naquele momento, por exemplo, ela foi agredida fisicamente agora, né? Ela está trancada no quarto, ligou para a gente. Meninas, eu estou passando por uma situação assim, assim, assado.
não sei o que fazer. A gente dá todo o protocolo para ser seguido. Ligar para o 190, chamar a polícia, né? Fazer todo o padrão da violência que está acontecendo naquele momento. Mas se ela estiver no ciclo, né, na parte da pausa, que eu digo a parte das flores, que o marido entregou as flores, né? Ela está naquela parte da pausa e ela percebeu que ela vem sofrendo antes e não quer mais sofrer aquele abuso, a gente dá todo o suporte psicológico e a parte advocatícia para que ela, se ela for casada ou tiver união estável, para ela pedir o divórcio, o suporte psicológico, né? Um atendimento psicológico para aquela mulher, porque o sofrimento é muito grande, você se desligar desse agressor é muito grande, é muito difícil, né? Assim, a gente percebe que parece que o homem consegue, né, modificar a mente da mulher, de torná-la totalmente vulnerável e submissa àquela situação, né? Então, tem todo um acompanhamento psicológico, como também a gente tem a parte de assistência médica, justamente para ver se tem alguma lesão, se teve algum problema com relação às agressões, se ela precisa de um acompanhamento médico, né? E a gente dá todo o preparatório para ela sair daquela situação, né? Se ela percebe que ela necessita sair, a gente orienta. Se ela tem algum lugar para ir, né? Se ela tem a casa de algum parente para ela se deslocar, se ela tem a casa de algum amigo para ir, a gente já pede para ela separar os seus documentos, pede para ela arrumar o que der para ela arrumar de bolsa e se deslocar para aquela residência que ela vai ter como o porto seguro dela, né? Para ela sair daquela relação, para ela começar a caminhar para se livrar dessa violência, né? Agora sim, se ela tem filhos, se ela não tem como se sustentar, e a gente tem que trabalhar uma forma, assim, diferente para ela poder sair do lar. É isso que eu ia perguntar. Vocês têm tipo um dormitório, alguma Não. coisa para poder ficar, né, com a agredida? Porque muitas também não saem justamente por isso, porque também não tem um sustento suficiente para estar num local. Isso, por isso que a gente. Ou o Estado ampara essas pessoas. Assim, aqui no estado a gente tem certas ONGs, tem certas secretarias do estado que possuem um abrigo, né, para essas mulheres em situação de violência, né? A gente pode encaminhá-las, entrar em contato e encaminhá-las para esse abrigo, né? Mas inicialmente, a gente trabalha com essas mulheres que têm para onde ir, né? A gente conversa como forma de ter para onde elas irem. E a maioria das vezes elas têm para onde ir, né? Assim, uma casa de algum amigo ou algum parente que a acolha nesse primeiro momento dela sair, de romper realmente essa relação e sair de dentro de casa, né? E a gente dá toda a assistência jurídica para ela fazer isso. Entendi. Então, é uma estrutura, é, é é uma estrutura boa. Mas pelo que você vem vivenciando, você acha que a mulher ela já está tendo esse passo ou ela ainda está muito receosa, muito medrosa, ainda se pega nos valores? Não, é como eu disse, a sociedade é muito machista, entendeu? E a mulher entende que aquilo ela tomou para si, ela escolheu e ela tem que sobreviver vivendo daquela forma. A grande maioria não faz a denúncia. Tem medo de realizar aquela denúncia. Se ela tem filhos, é muito pior, né? A situação de abuso psicológico que essas mulheres sofrem é muito grande. O agressor, na maioria das vezes, diz que tudo que está acontecendo é por culpa dela. E ela escuta aquilo tantas vezes, seguidas vezes, que ela acaba acreditando que aquilo é culpa dela e que ela tenta se reinventar a todo momento naquela relação, né? O abuso é tão forte que ela acha que o erro é dela e não do agressor. E isso acaba dificultando essa denúncia. A mulher acaba aceitando aquela situação e ela termina não denunciando. Ou também ela pensa que o homem é tão violento, né? A violência é tão forte, tão grave, que ela fica com medo de sair e ele fazer alguma coisa, por exemplo, com os filhos, com alguém da família. Às vezes eles ameaçam, né? Eu vou matar Isso. sua mãe, eu vou fazer isso e aquilo com você e com sua família, que ela termina se anulando e aceitando aquela situação, né?
E isso acaba o quê? Gerando esse aumento nos números. A pandemia fez com que todo mundo ficasse isolado dentro de casa, né? O isolamento social foi obrigatório. Isso fez com que essa situação da mulher que sofre agressão piorasse cada vez mais. Porque muitas vezes elas saíam para trabalhar e o sair para trabalhar já diminuía a agressão e muito, né? Muitas davam a desculpa de dormir na casa da mãe, dava a desculpa de ir para a casa de uma amiga para se livrar desses abusos. E com o isolamento social, os dois dentro de casa, o agressor e a vítima, isso terminou assim, aumentando vertiginosamente a proporção, né? A gente vê assim um aumento do ano passado para cá em 22% do número de registros de violência doméstica, né? Assim, a gente vê números assim absurdos com relação a isso. A gente vê, por exemplo, eu até conversei com você com relação dos estupros, né? Que é a violência sexual, tanto de vulnerável quanto da mulher mais madura, um aumento de 100% nos casos, entendeu? Do registro no Brasil inteiro. É coisa assim absurda. E fora que desse aumento, 75%, né, foram de vítimas de pessoas da própria família, né? Foram pai, irmão, tio, sobrinho, primo, são números assim absurdos, que são pessoas que deveriam dar para essa mulher o porto seguro, né? A pessoa tem a família como seu porto seguro, né? Como aqueles que estão ali para lhe proteger e não para lhe agredir, né? Isso é um número assim extremamente absurdo e chocante. Eu estava lendo aqui o pessoal que está escrevendo que Sim. é difícil fazer o BO, né? Que é difícil também movimentar essa saída, né? A Ana está dizendo assim, é chocante o relato. Ana, eu imagino. A gente não passa, mas a gente imagina, portanto, que a gente vê hoje nas TVs e o que não aparece na TV, de conhecidos, alguma coisa assim. E por que ainda existe isso, né? É uma coisa muito questionável. Por que ainda existe a dificuldade de fazer um BO? Se existe a Lei Maria da Isso. Penha? É porque às vezes a mulher é tão maltratada quando chega na delegacia, né? Eu fiz um acompanhamento com relação às mulheres trans, né? Eu não me prendi ao atendimento da mulher cis, né? Uhum. Mas, assim, todas que eu conversei me disseram que o atendimento é péssimo, né? O machismo está em todas as etapas, todas as fases, todos os órgãos, aonde você imaginar. Uma mulher agredida, que chega, por exemplo, numa delegacia atendida por um policial homem, é completamente do atendimento, assim, o recebimento de uma policial mulher, né? Assim, às vezes você vai comentar aquele relato e o próprio semblante do policial faz com que você desista daquilo. Às vezes ele fica perguntando, fazendo pouco, ou fica dando a entender que o erro foi seu. Por exemplo, a mulher vai com um short curto, por exemplo, estava faxinando em casa no domingo, sofreu agressão, resolveu ir diretamente para a delegacia. Por estar com short curto, às vezes a autoridade policial, mas olha o jeito que você se veste, né? Você estava com essa roupa? Você anda assim? Porque homem não gosta de mulher que anda assim, né? Não está se valorizando. Isso acaba fazendo com que a mulher, esse preconceito, né? A mulher acabe deixando de ir, né? E fora que é muito difícil você conseguir sair de casa para ir a essa delegacia. Eu entendo que o transtorno psicológico é tão grande que você tem um baque de sair e fazer aquilo, de fazer a denúncia. E ainda A mais, Ana, às vezes, desculpe, a Ana está dizendo isso, justamente isso. Se não for uma delegada, o processo não anda. Então, na verdade, isso. até no local que seria para lhe auxiliar, é um local que você já sabe que, bom, ai, não é uma mulher, melhor não fazer a denúncia. Isso. Ou então você ir acompanhada, como você falou. Poxa, gente, então vamos aproveitar esse momento aqui
que estamos nós, eu vou procurar também mais, divulgar mais, esse tipo de ONG que faz esse tipo de trabalho para que as mulheres também possam contar com essa ONG, porque já que para ir direto, quando você toma a coragem, né, e você diz, hoje, agora eu vou, e quando você cria tudo isso e chega na delegacia, tem essa dificuldade, então, pelo menos que tenha uma ONG que possa lhe aparar e que possa te levar, te encaminhar para que você possa se livrar do agressor. Porque já Isso. pensou você viver uma situação assim? Porque, na verdade, você tem várias situações, como você falou. A situação de quem já nasceu numa família que já foi abusada, aí você encontra o casamento. Opa, vou sair daquela situação. E você acha que encontrou um excelente companheiro. E, na verdade, depois o companheiro, ela foi abusada lá atrás, então eu vou abusar também. Aí continua essa situação. E quem, às vezes, saiu de casa para casar, né, com todos os protocolos, casar, morar junto, enfim, não importa, mas com todos aqueles protocolos e achando que a pessoa era tudo aquilo e não é bom saber que, é muito triste saber que ir à delegacia é um transtorno, mas é bom saber que existe uma ONG, existe algum Isso. lugar que você possa ir ali naquele primeiro momento, para te dar um norte, porque eu acredito que não tenha norte, que a pessoa no momento não está com norte. Isso, assim, a gente trabalha com esse intuito de conversar com a mulher, ela dá o primeiro passo, ela entra em contato conosco, a gente procura fazer com que ela compreenda a situação que ela está vivendo, converse com as psicólogas, de alguma forma, o que é que a gente pode fazer, a gente procura saber se ela já existe medida protetiva, se já existe processo com relação à agressão, né, naquela relação que ela está vivendo. Se sim, a gente precisa que encaminhar para ela e continuar ir naquela delegacia onde foi iniciado o processo, entendeu? Tem todo um sistema que tem que ser seguido. E a gente procura auxiliar nesse sentido, de levá-la a encontro à justiça, né? Que é tão difícil. A apoiá-la nesse momento, que eu acho que a gente tem que dar tanto suporte jurídico, né, que muitas não vão porque acham que vão gastar horrores com o advogado, que não sabem como Não funciona, sabe. né, a situação, não tem noção de que eu vou chegar na delegacia, o que vai acontecer, né? Aí precisa ter todo um suporte, né, assim, que a gente faz com relação à vítima. E também o trabalho com o psicológico em conjunto, porque muitas não têm ideia daquela situação, né? Elas terminam assim, dando um pensamento assim, tão negacionista que ela. Não, mas acontece, mas já acontece tantas vezes que eu nem ligo mais, eu já relevo, né, a situação. Ele bebe, bate em mim, dorme e passa. Eu passo a semana bem, é só no sábado e domingo quando ele toma cervejinha, entendeu? E isso ela precisa compreender que isso desencadeia um problema, um distúrbio psicológico muito grande, né? Não só para ela, se imagina com relação a filhos, né, que presenciam isso. A situação que essas crianças estão vivendo nesse lar, né? Precisa tudo isso ser trabalhado e ela precisa de um suporte, e esse suporte que a gente procura dar. É porque isso foi bom você ter tocado nesse fator que são os filhos. Às vezes os filhos estão presenciando tudo isso. Às vezes a gente lê nos jornais que o próprio filho até acaba matando o pai por conta dessa agressão para proteger a mãe. Nossa, é uma bola de neve, né? Que, como você falou, a sociedade, por ainda ser muito machista, a mulher fica sempre sem saber por onde sair. Agora fala. Isso. A mulher acaba assim, fica num beco sem saída, né? Às vezes ela não encontra o suporte na família, ela não tem nenhum amigo que possa conversar, às vezes ela não sabe para onde ir, né? E a gente
divulga o nosso Instagram, né? A gente procura sempre estar conversando com relação a isso, fazendo lives, tentando alertar a maior quantidade de pessoas dessa situação, para que ela possa compreender que ela tem alguém que pode ajudar, que um terceiro que ela nem conhece, né? Mas que ela pode confiar nessas pessoas, ela pode se abrir e que eles podem dar uma situação, um final feliz para aquela situação que ela está vivendo, né? E assim, e nesse tempo de pandemia, a situação assim está muito crítica, o quantitativo de violência está muito maior, né? A gente não só quem que trabalha na área, né, que milita nessa frente, qualquer pessoa tem que procurar olhar como está a situação do seu vizinho, da sua vizinha, daquele colega, procurar saber se ela está passando por alguma dificuldade, porque a partir daí ela pode se abrir e você mesmo pode procurar uma instituição como a nossa para intermediar essa situação e ver se ela consegue, se consegue entrar em contato conosco, a gente fazer esse encontro, e ela possa né, procurar ajuda. Entendi. Então, quer dizer que não precisa só ser a mulher. Caso a mulher não possa ir numa instituição, a amiga pode fazer esse papel. A amiga pode... Se ela perceber que ela, assim, porque cada mulher tem o seu momento, né, de fazer a denúncia, né? Todas sabem o limite que ela tem com relação àquela situação. Tem umas que não tem limite nenhum, né? Já ultrapassou tudo, já está numa situação que ela não acredita mais nem em si mesma, ela não acredita nas instituições, não acredita na família, não acredita, está numa situação que ela está presa. Então, é necessário que mulheres que estão nessa situação, que você vê que ela não tem mais para onde correr, se você tiver conhecimento, faça você a denúncia. Por exemplo, você pode ligar para o Disque 180, entendeu? E você mesmo denunciar, olha, minha vizinha está assim, assim, assado, ela sofre agressões diariamente, o marido passa com ela puxando pelos cabelos por aqui, pela frente da minha casa, que a gente já recebeu casos assim. E a gente precisa saber o que fazer, né? E a polícia vai até lá, né? Vai procurar saber o que está acontecendo, né? Em um horário que possivelmente o agressor não esteja, para conversar com a mulher, né? E a gente pode fazer o mesmo. Se entrar em contato conosco, a mulher está sofrendo determinada situação, como a gente já teve de um aqui no domingo, no condomínio, os vizinhos disseram que ela estava gritando, assim, desesperadamente, sofrendo agressões físicas horrorosas pelo seu esposo. E os vizinhos que entraram em contato dizendo que não estavam mais aguentando aquela situação. Então, assim, foi procurado uma forma de encontrá-la que o seu esposo não estivesse, entendeu? Para que a representante do grupo fosse lá, conversar com ela e saber se ela queria fazer a denúncia e sair daquele ciclo, né? Porque é importante ela querer sair daquele ciclo, porque não adianta a gente ir, fazer a denúncia, ou às vezes levá-la para a delegacia e depois ela chegar, não, é tudo mentira, não, eu não sofro isso não. Não é assim não, foi só uma discussãozinha de casal mesmo assim, eu gritei com ele gritou comigo, ele não fez nada. E retorna para aquele ciclo novamente. Isso também é uma coisa tão recorrente, né? Não sei se você viu, foi semana passada, aqui no Rio, a senhora que, enfim, já estava um tempo, o marido ficava do lado no telefone para ela não falar nada, o que estava acontecendo, ela não podia sair de casa sem ele, não podia fazer nada, até que ela tomou uma coragem, escreveu um bilhete e botou debaixo do portão. Aí a pessoa leu e chamou a polícia, porque ela estava já em cárcere, né, em todas as frentes. Nossa, é bem assim, é bem complicado. São relatos assim muito complicados, muito chocantes, é uma situação muito difícil. O que é necessário para sair disso? Políticas públicas, né? O governo precisa investir em formas, né, em instituições que possam acolher essas mulheres, em forma de trabalhos que sejam voltados para essa população, né, a população feminina que sofre esses abusos, né, não ficar só no plano das leis, né, não foi feita a legislação e essa legislação nunca ser aplicada, né, na prática, né, nunca chega no judiciário.
ou faz aquelas medidas protetivas de 500 metros de distância, mas não há um controle, quando você menos espera, o agressor está na porta da mulher novamente, aí esperando para sair para trabalhar. Como a gente viu o caso aqui no Rio Grande do Norte, que a mulher foi morta na saída do trem, né? Saiu para trabalhar, no retorno, o agressor estava esperando e a matou, entendeu? E ele ligou anteriormente para a família e avisou: eu vou matá-la. Só esperar o momento que eu vou matá-la. E cometeu o feminicídio, entendeu? São coisas assim que a gente precisa sempre estar debatendo, conversando, instigando e obrigando, né? Tendo assim um debate, bater de frente mesmo com os legisladores, com as autoridades policiais, para que seja aplicada a lei da forma que está lá, né? Que a mulher seja atendida com o maior respeito, com o maior cuidado, né? Que os casos sejam realmente investigados, né? Que não fique só no papel e ia lá encostado o inquérito policial e ninguém procurou saber, né? Que é como a Ana colocou aí, que se não for agressão física, a delegacia nem liga. Justamente, se você não tiver uma agressão grande, né? Realmente assim, uma lesão corporal grave, muitas vezes a lesão corporal leve, fica por aquilo mesmo, fica o registro e acabou-se. Ou então, muitas vezes, a delegada chama para conversar. Não, vou intimar fulano para vir conversar, né? E vai conversar com o agressor, fica por aquilo mesmo e acabou-se. Aí vai a escala, né? A escalada da violência vai aumentando. O homem termina agredindo de uma forma mais forte, mais incisiva a mulher, por conta da primeira denúncia que ela fez, né? E aí vai taca a medida protetiva de distanciamento. Ele vai ficar guardando ela na porta do trabalho, na saída, taca uma lesão corporal mais grave. E isso aí até ele planejando chegar uma hora que ele comete o homicídio, entendeu? Isso tudo a gente precisa analisar e precisa fazer com que as autoridades procurem sanar, diminuir esses números, né? Porque extinguir não vai, né? Assim, a gente precisa ser realista. Como a gente está tocando nesse assunto, eu vou tocar num assunto que eu nunca falei, acho que eu nunca toquei no Diva, né? Eu, mais jovem, trabalhava num hospital famoso no Rio de Janeiro. E eu desci do ônibus para ir para o trabalho. E estava vendo que tinha um rapaz atrás de mim, só que não tinha ninguém, sabe? Era domingo. Descer ali na central, no Rio, a central fica deserta, porque a central é como se fosse como eu vou te falar? Um meio de ligação de vários bairros e é completamente comercial. Então, eu estava indo para o hospital pegar o plantão. Então, eu estou vendo que o rapaz está me seguindo, Eu falei, meu Deus. Olhei para o céu e falei assim, bom, que você vai, seja o que Deus quiser. Aí o rapaz, ele estava, na época, uma faca, e ele me abordou, levou, agora é um estacionamento, mas antes era um terreno que era baldio, tinha um monte de mato. E eu tô, ai Senhor, olha, é uma sensação assim horrível, graças a Deus não aconteceu nada, acho que de tanto pedido, Senhor, e um velhinho veio, ei, o que você está fazendo com a garota aí? Sabe, não sei de onde saiu esse velhinho, não sei. Foi minha salvação. Aí ele foi comigo até a porta do hospital. Não, ela é minha namorada, vou levar para o trabalho, que não sei o quê, mas sempre eu fiquei com a marca, né, com a faca aqui no meu pescoço, e eu não podia falar nada, só balançar a cabeça, mas o velhinho já tinha entendido, então tá, então vambora, já que ela tá no horário de trabalhar, vambora, aqui não é horário, não é coisa para namorar não, vambora que eu vou levar vocês. E foi o velhinho junto e tal, e esse rapaz me assaltou. E eu, na época, tinha a mania de fazer agenda. E eu fazia muita agenda, ele levou a minha agenda. E sendo que ele era do Exército. Chegou no Exército, mas o comandante já estava meio que de olho nele. E nesse dia, por conta disso tudo, ele chegou atrasado. Então, o comandante abriu o armário dele e viu a minha agenda.
Nisso que ele viu seu gato todo, a minha tá parada ali. Nisso que ele viu a minha agenda, e ele abriu, foi vendo os relatos e viu que ele estava assim, com a minha carteira, com meus documentos, dinheiro, e foi lendo os relatos, ele viu que esse rapaz não era nem meu conhecido, nem meu namorado, porque eu tinha namorado. Então ele pegou, entrou em contato com a minha família, mas nisso, psicologicamente, eu já tinha ido na delegacia ali perto para dar parte, e realmente é uma coisa horrorosa, mas eu não posso dizer assim, que eu fui maltratada, porque meu tio trabalhava na polícia, então ligaram logo pro meu tio, sabe? Então eu fui bem tratada, bem tratada. Aí fui para casa e a primeira sensação que dá é aquela sensação do medo, da angústia, da culpa, que você acha que a culpa é sua. E eu fiquei tomando banho por um tempo assim, sabe? Saía do banho, entrava no banho de novo, porque eu estava me sentindo suja. E aí, nesse meio intervalo, o comandante ligou, eu fui lá. E quando eu vi, nossa, porque você tem que ficar frente a frente para ele ir para a delegacia, aquela coisa toda, sair lá do quartel e tal. É uma situação realmente muito ruim. Eu fiquei muitos anos com isso na cabeça, reverberando, e ainda tenho até hoje um horror de quem anda atrás de mim, na rua, sabe? Não importa se é mulher, se é homem. Não importa. Para você ver, assim, como um caso seu lhe transtornou de ficar com medo das pessoas que andam Até atrás de hoje. você. Até hoje. Imagine a mulher que sofre isso aí diariamente, né? Pois é. Sofre essa situação diariamente, né? Para você ver como o psicológico da gente se abala de uma forma. Pronto, eu fui assaltada por uma criatura de bicicleta. Eu morro de medo de gente de bicicleta. Entendeu? Eu não posso ver uma pessoa de bicicleta se aproximando que eu já penso que vai me assaltar. Do tamanho pânico que eu criei naquela vez, entendeu? Que eu fui assaltada com um homem de bicicleta. Imagine assim, numa relação, a mulher só passa por isso uma vez, ela termina criando um transtorno psicológico tão grande que a impede de se relacionar com outros homens, né? Outros Ela homens, termina outras assim, pessoas. ficando reclusa de uma forma tão grande que acaba ela se isolando de tudo e de todos, né? E necessita do acompanhamento psicológico, né? Tão importante numa situação dessa. Ai, gente, olha, é muito complexo mesmo. Isso. Só para a gente passar os dados que eu falei, né? Assim, para Isso. situar o pessoal, né? Quando eu falei dos casos de estupro, no ano de 2019 foram 66.041 estupros, né? Que foram, os BOs foram finalizados como violência doméstica, né? E desses 66 mil, 75% das vítimas foram abusadas por pessoas que tinham elo afetivo, né? Foram por familiares, né? Ou por seu parceiro, né? Ou ex-parceiro, ex-companheiro, né? E assim a gente tem que pensar também que, na média, 4 meninas de até 13 anos são abusadas sexualmente por dia no nosso país, né? São números assim extremamente assim horrorizantes, né? Nos casos de estupro, são 180 casos de estupro por dia, né? Se for pensar em violência doméstica, a cada 2 minutos uma mulher sofre, vai para a delegacia fazer um BO, entendeu? São números, assim, astronômicos que a gente precisa combatê-los, né? Precisa inibir que isso continue, que essa cadeia de violência siga, né? Continue. Aqui uma pessoa falou que foi Ana. Ela viveu num relacionamento abusivo por 7 anos, não chegou a ser agredida, só psicológico, conseguiu sair, tem 3 anos.
Ana, termina ficando assim, né? Se você não fizer um acompanhamento, uma terapia para procurar trabalhar esse transtorno que ficou em você, acaba por você se isolar mesmo e não conseguir se relacionar com mais ninguém. Você acaba achando que todos vão fazer aquilo que aquele anterior fez, né? Você acaba pensando que todos os homens serão daquela forma, né? Mas, assim, precisa realmente você conversar, procurar, se não já não estiver procurando, né? Procurar Como alguém. você tem algum, não sei qual é o seu estado, mas como a Vivi já falou aqui com a gente, tem várias ONGs, né? Ela é minha Procure. amiguinha lá do Ceará. Quem é a Ana? É minha amiguinha lá do Ceará. Então, procure uma ONG ou procure a própria Vivi para ela te indicar, caso você precise de psicólogo, desse Isso. trabalho, porque você não pode ficar sem um Sem acompanhamento. viver, né? E sem viver, né? Porque acaba tolhendo a vida da mulher, né? Isso É, a mesmo. gente, e a gente tem que pensar também, por exemplo, em números no Twitter, para você ver como a gente pode mensurar a violência doméstica nos meios digitais, né? Hoje em dia a gente tem ferramentas que fazem essa parte da inteligência artificial, que eu vou conversar sexta-feira com Fernanda, e no Twitter, no ano assim, de fevereiro até abril desse ano, foram 52 mil menções sobre agressões, né, de casos de violência doméstica nos vizinhos, né? É um número assim, absurdo. E se a gente filtrar mais, nesse mesmo período de fevereiro a abril, foram 5.583 menções de mulheres que dizem que viveram violência doméstica nas redes sociais, né? Nesse curto período, né? E desse número, 25% relataram que as brigas ocorriam sempre sexta-feira à noite, né? E 53% dizem que ocorria entre as 20 e as 3 horas da manhã. Então, assim, sempre o final de semana é um período assim extremamente crítico, porque é o período que normalmente seria que o homem estaria, o agressor está em casa, né? Eu digo homem, mas pode ser um familiar Familiar do ou gênero, qualquer outro do tipo gênero de feminino, né? relação, né? É, então, assim, né? Durante a pandemia, esse número cresceu porque o agressor está 24 horas por dia, vamos dizer assim, em casa, né? Então, assim, esse número, com certeza, se a gente for olhar agora, no mês de julho, já está muito maior do que em abril, né? É, é, por isso que a gente tem que estar sempre observando a situação que seu vizinho vive, né? A gente começar essa rede de integração das mulheres, porque a gente tem que entender que nós mulheres juntas somos bem maiores, né? A gente tem que uma auxiliar a outra, né? Ser o muro de arrimo da outra. Então, assim, não custa nada você perguntar à sua vizinha se está tudo bem, se você está escutando alguma coisa estranha na sua vizinha, né? Se sua vizinha apareceu com o olho roxo, com a mão machucada, você perguntar, fulano, o que foi? Ver se aquilo é recorrente, né? E se você vê que a situação está muito grave mesmo, que está ocorrendo a violência, você mesmo telefonar para o 180, entendeu? Ou você mesmo ligar para o 190, se você vê que está acontecendo naquele exato momento. Porque a situação pode se agravar e findar no caso mais crítico, né? Que é a morte daquela mulher. Né? A gente tem que auxiliar ao máximo as outras e fazer essa corrente, fazer com que fazer crescer esse movimento de combate à violência doméstica. Isso que eu ia falar, fazer crescer esse movimento, fazer crescer ONGs, fazer com que essas ONGs sejam mais divulgadas, para que as mulheres possam saber que existem outro tipo de local que ela pode ir, sem ser a delegacia, porque passa por todo o constrangimento, sem, vamos dizer, não tem um apoio familiar, mas eu tenho aquela ONG ali que ela vai me dar um help, sabe? Isso. Então, isso também é uma coisa que tem que ser muito divulgada, porque você fala assim, o vizinho olhar, mas nem sempre também o vizinho, sabe? Se mete, briga de marido e mulher, aquilo que você falou, o vizinho Isso. fica meio tolhido, porque às vezes já sabe que o próprio o vizinho é meio brutal, meio agressivo, fica com medo,
Aí, olha, é um Mas tem que se laço lembrar difícil de fechar, isso, né? mas aí tem que lembrar que a denúncia é anônima. Para o 180 você pode denunciar anonimamente. Possa ser que ele vai saber que foi alguém dali, Alguém mas ele não vai não. saber quem, né? Alguém, um outro vizinho, alguém que ia passando, alguém que escutou e percebeu que a situação ali estava crítica. Mas a gente precisa começar a atuar com relação a isso. Tem que parar de pensar que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mete a colher, o garfo, a faca, né? Faz o meta panela, o que for. A gente tem que parar com esse ciclo. A gente tem que parar com essa situação de violência que a mulher vive, né? E isso a gente começa atuando na prática, né? Pondo em prática esse discurso, né? Desconstruindo a educação dos nossos filhos, né? Fazendo com que o filho homem entenda que ele é igual à filha mulher, que os mesmos direitos que ele tem, ela tem, que se ele quiser brincar de panelinha, ele pode brincar com as panelinhas, se ele quiser brincar de bola, ele pode, a menina quiser brincar de bola, ela pode brincar de bola. Ele tem que entender que todos são iguais, né? Todos são iguais, tanto com relação à identidade de gênero, com relação à questão sexual, todos são iguais. E a gente tem que começar a desconstruir esse pensamento de que o homem é melhor e a mulher é menor. O homem é mais forte e a mulher é mais fraca. A gente tem que começar com a educação dos nossos filhos. E também tem que começar a aplicar esse pensamento na nossa vida, né? Pensar no nosso sentimento dentro de casa. A gente não se sujeitar mais a esse pensamento machista que o marido manda na gente. Então, por exemplo, tem mulheres que entregam o dinheiro todo para o marido, porque o marido diz que ele é o dono das contas, então ele é quem vai gerir tudo e a mulher fica sem nada. A mulher, para pedir para comprar uma blusa, tem que pedir dinheiro ao marido, porque ele é quem vai dizer qual dia e hora que ela vai comprar. Não, não é Porque tem assim. preocupação, né? Isso tudo tem que ser feito os dois. O casamento é uma coisa assim, é um elo entre os dois se complementam. Não há anulação de um com relação ao outro. A mulher não pode se anular com relação ao marido. E isso a gente tem que começar a trabalhar também na nossa casa, né? A gente tem que aplicar nos nossos filhos e aplicar na nossa relação dentro de casa. E também É, aplicar com relação aos nossos vizinhos. A gente tem que diagnosticar a situação que o nosso vizinho, que nossa amiga, que alguém da nossa família esteja passando, para que auxilie aquela pessoa a sair desse ciclo de violência. e o que você falou com relação ao menino, eu achei muito interessante, porque até hoje ainda se perpetua isso. Ah, o seu filho está lavando louça? Ué, ele está passando a vassoura na casa, sabe? A menina, quando é casal, a menina faz as coisas e o menino fica jogando videogame, sabe? Isso também é uma coisa que tem que acabar. Que a mulher moderna Isso. pegar e falar assim, mesmo que o marido reclame, porque tem marido que reclama. Ué, mas eu não fui criado assim. Mas nós estamos em outros tempos. Tem realmente que botar o filho para poder fazer as coisas, porque senão o machismo já começa aí, dentro de casa. Isso. A E menina vai se perpetuando ao longo, vai continuar tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Essa criança vai crescer e ele vai continuar pensando que ele é superior à mulher. E isso os mesmo. filhos dele, ele vai criar dessa mesma forma, pensando que o filho vai pensar que é superior à mulher, porque a gente criou ele assim, entendeu? E ele vai continuar passando esse pensamento, essa estrutura familiar para frente. Não vai haver um rompimento dessa cadeia. Então, a gente vai continuar, por exemplo, lutando e vai continuar se perpetuando, que a gente não aplica isso que a gente está vendo, né? Muita gente diz, ai, eu não sou machista, não. Ai, não, aqui, não, isso não existe, a sociedade já mudou, a gente aceita, a gente isso, a gente aquilo, mas dentro de casa aplica uma coisa completamente diferente, né? Não há a aplicação daquilo que a pessoa fala. Então, não adianta, não há a gente não vai nunca sair, vai ser sempre esse novelo, essa bola de neve, vai continuar, continuar, continuar. E também, enquanto a gente não continuar batendo na tecla que esse tipo de situação não é correta, que não existe, enquanto a gente não esclarecer aos nossos filhos que a mulher não pode ser tratada assim, vai continuar dessa mesma forma. Vamos deixar as considerações finais, porque o Instagram já vai, ó, cortar a gente.
Fale você, Vivi. Primeiro eu queria Gente, eu quero agradecer a agradecer. todo mundo É, e a Vivi pelo seu tempo, que eu sei que é mínimo. é isso. Eu quero agradecer a você, minha amiga de todo coração, né,